Nós vamos verificar agora as diferenças entre dois gêneros jornalísticos, que são a notícia e a reportagem. Porque notícia e reportagem não são a mesma coisa. Elas têm funções e características diferentes, com pequenos detalhes de diferença. E nós vamos ver isso agora, tá? Quais são as diferenças. Então, a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculada pelos principais meios de comunicação, ou seja, a notícia ela vai estar em jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e outros, tá? A notícia, assim como a reportagem, podem vincular em diversos meios de comunicação. Quais são as características da notícia? A notícia, o texto de cunho informativo. Então, a notícia ela tem como base informar, dar uma informação. É um texto descritivo ou narrativo. Então, o escritor, o repórter, ele pode narrar, ele pode criar uma situação de tempo, espaço e personagens, com tudo que ele informe e não crie uma história. Ele vai informar. A notícia, eu não posso criar uma história, eu tenho que informar. Os textos são relativamente curtos, vinculado em diversos meios de comunicação. A linguagem sempre é formal, clara e objetiva. Os textos com título principal e auxiliar, né, o título e subtítulo. Textos em terceira pessoa, ou seja, impessoal. Quando eu digo que o texto é impessoal na terceira pessoa, eu não vou dar minha opinião. Notícia não se dá opinião. E o discurso indireto, tá? Porque é a terceira pessoa. Então, outra característica importante, são fatos reais, atuais e cotidianos. Notícia são fatos reais, informativos, tá? Onde eu não vou expressar minha opinião. Qual é a estrutura do texto, né, da notícia? A notícia, aliás, a estrutura é igual à da reportagem, tá? O título, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado. Subtítulo, é um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Lead é um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. E depois, por fim, o corpo da notícia. Nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Tá? Então, as características e a estrutura. Vamos ver o que é a reportagem? Quais são as diferenças? A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico vinculado pelos meios de comunicação, que são os mesmos que vão vincular notícias, tá? A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar ao mesmo tempo, que prevê, ou seja, possibilita criar uma opinião nos leitores. Na notícia, eu não estou a fim de criar opinião, eu vou relatar um fato. Na reportagem, eu vou tentar moldar uma opinião. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo, que é a opinião, tá? Então, no texto opinativo, eu vou dar a minha opinião como repórter, como indivíduo, como escritor. Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia
quanto dos artigos opinativos. Então, quando eu faço uma reportagem e eu não expresso uma opinião, ela se aproxima da notícia. Quando eu expresso a minha opinião, ela se aproxima de artigos opinativos. Porém, não deve ser confundida com eles, porque é diferente, tá? Em resumo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Eu posso, na reportagem, dar a minha opinião. Ok? Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter, donde se desenvolve um debate sobre um tema, de modo mais abrangente que a notícia. Eu posso criar, numa reportagem, entrevistas, opiniões de pessoas, fazer comparações. Na notícia, não. Na reportagem eu faço. Tem entrevistas, tem comparações, opiniões diversas para poder vincular no final uma opinião. Qual é a estrutura da reportagem? É um título principal e secundário, que é o título e o subtítulo. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos. Um principal, que é a manchete, e outro secundário, que é um subtítulo mais específico. Depois o lead, que nada mais é do que uma espécie de resumo, né? São os primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Tá? Então, voltando, eu já falei isso, é uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. E, finalmente, o corpo do texto, que é todos os itens da reportagem. Entrevistas, relatos, narrações, comparações, né? Sempre devem ter informações e apresentar um texto coeso e coerente. Tá? Características da reportagem. Textos em primeira e terceira pessoa. Por que na notícia não dá para ter primeira pessoa? Porque a notícia não pode ter opinião. Na reportagem eu posso escrever em primeira pessoa porque eu posso dar a minha opinião. Presença de título, temas sociais, políticos e econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, na notícia só indireto. Objetividade e subjetividade. Por que subjetividade? Porque eu posso dar uma opinião de modo que ela não é clara e objetiva. A intenção do repórter pode ser fazer com que o leitor reflita sobre uma determinada situação. Então, vai usar de subjetividade para convencer, para incentivar a reflexão do leitor. A linguagem é formal, tá? Sempre tem que ter a ortografia, tudo direitinho, né? As regras de escrita. Textos assinados pelo autor, o autor tem que assinar. E podemos usar entrevistas e pesquisas, né? Na notícia, não. Então, as informações sobre notícia e reportagem são essas. Então, nós vamos agora para a apostila fazer atividades.